Olá pessoal, boa noite. Como prometido ontem, eu e o Pai Júlio aqui, a gente ia continuar respondendo algumas dúvidas aí que ficaram ontem, né, dos comentários, né, Pai Júlio? A gente separou algumas aqui, boa noite, e a gente vai responder as perguntas que não foram respondidas ontem também. Perguntando quais as linhas de trabalho do Batuque. Não existem, dentro do Batuque, né, linhas de trabalho. Existe um panteão de orixás, né, que, como a gente fala de Marau Xalá, mas não existem linhas de trabalho como outras religiões. Mas tem mais alguma pergunta? Andréa Santos ontem perguntou: as pessoas que são de religião são mais cobradas e devem agir mais corretamente dos que as não são, das que as não são, no caso? Né? É a pergunta correta. Não existe quem é mais ou não cobrado dentro da religião. Existe uma coisa que é ética, que é do ser humano. Entendeu? O Batuque não cobra nada. O comportamento correto, ele é cobrado de qualquer pessoa, né? Sendo dentro da religião ou fora da religião. Então, o que se espera é que a pessoa tenha um bom comportamento, porque ali ela não leva só o nome dela, ela leva o nome também da casa que ela pertence, né? Então, como um exemplo, alguma coisa que é feita, ninguém aponta a pessoa, aponta a casa que ela pertence. É muito difícil essa responsabilidade de cair simplesmente sobre a pessoa. Talvez estenda essa pergunta um pouco mais além aí, Pai Júlio. Também dá para falar, eu acho que na questão, se a pessoa ela é cobrada no sentido de pelo vínculo que ela mesma aceitou, né, participar de uma religião e do sagrado, quer dizer, aquele que é frequentador, que é iniciado, ele tem uma cobrança maior da espiritualidade sobre ele, para que faça ali seus preceitos, para que mantenha a sua religião em dia. A questão dessa cobrança, a gente vai cair para a coisa do castigo do orixá, que o pessoal fala, entendeu? Mas não existe castigo do orixá. Existe ação e reação, né? Se você fez alguma coisa, você vai arcar com as consequências daquilo ali que você fez. Mas não se envolve a religião nisso, entendeu? A cobrança que existe é de ser uma pessoa correta, só isso. A Cris Silveira Neves fez uma pergunta assim: o senhor não acha que o Batuque está ficando para trás em relação a Umbanda ou a Quimbanda? Complicada essa pergunta. Muito complicado. O que acontece hoje eu não digo ficando para trás. A gente tem que separar uma coisa assim, ó, a questão do culto das atitudes das pessoas, né? Existe um médico com uma boa índole, existe um médico com uma índole não tão boa assim, né? Nós vamos encontrar um bom professor, um bom pedreiro, um pedreiro que não é tão bom assim, né? E dentro do culto é a mesma coisa. Nós vamos encontrar uma pessoa, se você contrata, por exemplo, um profissional da construção civil, né? E ele, para fazer um determinado trabalho, sem conhecer se ele é qualificado ou não para exercer, para fazer aquela tarefa, né, e ele não for realmente qualificado para aquilo, o resultado vai ser catastrófico, né? Você vai jogar dinheiro fora, enfim, e vai ter que novamente contratar um profissional mesmo e cuidar, né, das referências, né? E no Batuque não é diferente, né? Tanto no Batuque quanto na Umbanda, na Quimbanda, né? O que vale é procurar um bom sacerdote, uma pessoa que sabe o que está fazendo. Eu também percebo que é o seguinte, aqui no Rio Grande do Sul parece que a gente tem uma obrigatoriedade assim, de ter as 3 religiões. Parece que o sacerdote, para ser completo, ele tem que ser sacerdote de Quimbanda, sacerdote de Umbanda, e ele tem que se iniciar no Batuque para ficar completo. Então eu percebo que muita gente acaba, de certa forma, fazendo ou se iniciando no Batuque apenas para ter no seu currículo, como se fosse uma empresa, né, assim, que tu leva lá as suas experiências. Então aquilo não é uma coisa que é feita por amor, é uma coisa que é feita meio que por uma imposição social, onde diz que para o sacerdote ser completo ele também tem que ser babalorixá. E aí essa pessoa que sai de lá, no meu entendimento, né, que não faz o Batuque por amor, ela também vai fazer o mesmo com seus filhos de Umbanda e de Quimbanda, né? Vai obrigar seus filhos a fazer uma coisa que não é por amor.
porque ela, na cabeça dela aquilo tem que, para ser completo, tem que fazer o batuque. O que o senhor pensa sobre isso? Olha, não tem que ficar. Não existe uma coisa que complete a outra, né? Isso aí na minha opinião, é uma bobagem. Né? Uma pessoa não tem que ser um sacerdote de batuque, tem obrigatoriedade de ser de umbanda, tem obrigatoriedade de ser de quimbanda. Conheço muitas pessoas que só são do batuque e não são de umbanda e quimbanda. E é uma religião completa aqui. Que é só de umbanda, só de quimbanda. Né? E o que vale, eu já digo, o que vale é a competência no que faz. O que importa é o resultado naquilo que as pessoas vêm procurar. Né? Se a pessoa está procurando, está com problema de saúde, ela vai procurar, que seja qual for a religião, e ela resolve isso. Isso é que é importante, né? O resultado. O que adianta você ter, como a gente fala assim, ter doutorado e não ter experiência nenhuma? O que adianta ter conhecimento disso? Cito livros, cito, sabe, autores, faço grandes citações ali, né? E fica só no discurso. Não adianta. Eu acho que é importante também a gente falar um pouquinho disso aí, até porque para as pessoas que venham conhecer a religião, né, elas fiquem tranquilas em relação a isso. Eu imagino o seguinte, a pessoa ela chega lá, ela vai falar com o senhor, o senhor vai querer perguntar, vem cá, mas por que tu quer entrar, né? O que tu viu aqui, né? Mais ou menos isso, né? Sim. Vai fazer uma certa entrevista com a pessoa, vai ver se realmente é necessidade, se não é. E caso seja apenas um interesse por despertado, porque achou bonito ou coisa parecida, né? Eu imagino que todo esse processo ele vai ser mais lento, né? Vai lavar a cabeça, como o senhor disse ontem, vai Frequentar a casa, participar dos rituais. Exatamente. A cozinha, aprender a cozinhar. Né? Tem muito, aqui no Batuque, o pessoal fala assim, tem que aprender muito tem que torrar muito milho, né? Torrar muito milho. A cozinha é onde se aprende toda a questão do batuque. Né? É da cozinha que parte tudo que a gente faz dentro do batuque. Então, é por lá que todo mundo conhece. Então, todo mundo já limpou muito chão, todo mundo já torrou muito milho, todo mundo já limpou banheiro, já tirou lixo. Tudo isso faz parte e é importante dentro da comunidade. Né? A comunidade que eu falo dentro de uma goa, dentro de uma casa de religião. Toda a colaboração, cada um tem a sua importância e de acordo com aquela do despertar, tem pessoas que só gostam de fazer tal determinada coisa, tem gente que não gosta de se envolver com outras, tem gente que gosta de fazer arranjo, entendeu? Sempre vai se encontrar uma tarefa que vai se adequar à boa vontade da pessoa, mas ela tem que querer também, né? Se a pessoa está pensando em quebrar a unha, sujar o esmalte ou ficar com o pé sujo, fica em casa. Outra questão que eu acho que é importante frisar, pai, e acho que o senhor vai falar um pouco disso também, é que dentro da casa de religião, dentro do sagrado, todo mundo é igual, né? Lá, se chegar o camarada, esse cara lá é rico, né? Ele bem sucedido. O outro ali é pobretão. Não existe a separação por poder aquisitivo, né? Todo mundo é igual. Não, todo mundo, como a gente sempre fala, dentro do batuque, fora o pai de santo, todo mundo é filho. Então, todo mundo tem responsabilidade também, né? Em cuidar da casa, em ajudar a limpar tudo isso. E isso aí não é desmerecedor. Uma pessoa mesmo, ela tendo um grande poder aquisitivo, lá na sua casa, de repente, o camarada tem empregada, né? Doméstica, né? Sim. Conquistou isso Acontece na vida, né? Muito isso. E aí chega ali e não quer fazer nada, né? Mas como é que ele vai fazer uma oferenda quando ele for pai de santo um dia, né? Que ele vai ter que cozinhar para o santo, ele vai ter que ter um cuidado até com as sobras daquilo, né? Porque não é botado no Esse lixo. é o momento que eu falo do visitar, do frequentar a casa, de ver como é que funciona. Se em algum momento você disser assim, olha, isso aqui, né, não gosto, isso aqui não dá para fazer, bem que tu falou, isso eu não faço nem na minha casa. Então, se você não está disposta ou disposto a entregar o teu tempo, né, o teu trabalho, oferecer com amor aquilo ao orixá, não tem por que você estar ali. Entendeu? Então, por isso que não se faz as coisas atropelando, as coisas são feitas gradativamente. Né? Tem que pegar e frequentar a casa e entender como é que é o funcionamento dessa casa, as doutrinas, as regras.
Tem casas que tem regras, sabe, que são meio absurdas, mas enfim, cada um faz as regras que determina, né? Mas é importante essa participação, né? Se não participar, como é que vai aprender? Quer dizer, não adianta o camarada, porque lá na minha casa eu tenho empregada doméstica, eu vou chegar lá e dizer, onde é que tem que limpar isso, pai Júlio? O senhor quer uma ou duas empregadas domésticas aqui? Vou mandar chamar aqui a minha faxineira, que eu contrato, a diarista lá, né? Ela vai ser, a faxineira vai ser convidada para tomar um café, sentar, tomar uma água gelada, e quem trabalha é o filho. Naquele dia, quer dizer que a diarista dele vai ficar esperando ele vir servir ela, de repente, no batuque. Né? Vem com a bandejinha servir ali alguma comida de axé que está sendo passada. É verdade. Para vocês verem que a coisa é bem nivelada, assim, por baixo, no sentido de que todo mundo busca humildade, né? E aprende a humildade literalmente mesmo, efetivamente, ali botando a mão na massa. Até quem não sabe cozinhar vai ter que aprender. Senão, tu não é um sacerdote completo, assim eu imagino. Tem uma pergunta aqui do irmão que eu vou repetir para ti. Façam perguntas, viu? Ele pergunta aqui, ó. É a Débora e Valdir Quimbandeira. O batuque tem relação com a nação Cabinda? Pode parecer uma pergunta simples, assim, de dúvida simples, né? Mas é importante responder, eu acredito. Dentro do batuque do Rio Grande do Sul existem nações, né? Algumas se misturaram e outras não. Então eu posso dizer assim, a Cabinda é uma dessas nações. Cabinda, Ijexá, Nagô, Jejexá, né? Existem as nações, né? E Cabinda é uma delas dentro do batuque. Aqui do Rio Grande do Sul. Aqui do Rio Grande do Sul. É a mesma coisa que no candomblé, para quem é de fora, que só conhece o candomblé. Tem o queto, tem o jeje marim, candomblé Angola, né? Então é mais ou menos isso, né? E dentro do Angola, vai ter o bate-folhas, vai ter outro, eu não vou entrar nesse assunto. Mas só para que o pessoal compreenda, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem várias nações e são outras nações, aí a Cabinda é uma delas. Aliás, uma nação muito, muito bonita aqui no Rio Grande do Sul, né? Bem completa, assim. Guardadas as proporções bem diferenciada das outras nações, né? Não sei se está acompanhando aí, não. Não. O Edson Vieira ele pergunta o seguinte: os afazeres dentro de um terreiro requer um grau de obrigação? Deixa eu tentar explicar, eu acho que eu entendi o que ele quer dizer. A pessoa só pode lidar com determinadas tarefas dentro do terreiro, ou todas, ou como é que é isso? Não sei se entendeu o que ele quis dizer. Eu entendi. Para algumas sim, para outras não. Né? Para o funcionamento geral das coisas ali, como a limpeza, a manutenção vamos dizer assim, do terreiro, para quem entenda, né? Mas do ilê, que o pessoal chama, né? Podem fazer. Mas existem algumas, aí que a gente vai entrar com a história do bori, né? As pessoas têm que fazer uma obrigação para poderem, para que elas possam fazer determinadas coisas dentro da nação, né? Por exemplo, nós temos um momento dentro do batuque, dentro da festa, que se chama balança, né? E dessa só participam as pessoas que têm bori de 4 pés. Acho que era isso que ele queria saber? Eu acho que é mais ou menos isso. E eu acho que também dá para falar um pouquinho mais. Quer dizer, a pessoa ela só pode dar o que tem, ela só pode segurar o que tem nas costas também, né? Quer dizer, mais ou menos assim. Exatamente. É bem separado assim, gente, viu? Ó, tem um dia que se faz toda essa preparação, os ritos sagrados, né? Os cruzamentos, assim, para o pessoal entender dos assentamentos, para o pessoal entender cruzamentos, né? E também se prepara muitas comidas, né? Que vai ser servido. Algumas são feitas no mesmo dia ali. A ideia é como se fosse uma festa na casa da gente. A gente já começa a se precaver antes, né? Então tem todo um trabalho de comprar as coisas, tudo isso, e o preparo daquele alimento ali. O alimento dentro da nossa religião ele não é de qualquer forma que é feito, né? Tem todo um procedimento ali, às vezes. Existem regras, e por isso que a gente fala. Só quem está dentro do culto é que vai entender como é que as coisas são feitas.
Por isso que ela tem que participar e colocar a mão na massa. Então, não tem como ensinar para uma outra pessoa e a outra pessoa fazer para ela. Sim. Ela tem que aprender. Né? Ela tem que colocar realmente a mão na massa. É por isso que o tempo, acho que dentro da religião, ele é importante, porque ele acaba... A pessoa vai se afinizando com essas coisinhas, essas regrinhas que tem dentro, né? A questão ali do... Como é para que lado tem que ir, o que tem que fazer, o que lhe é permitido, o que não é, conforme vai aprendendo e vai tendo liberação para poder fazer aquilo. Se para cantar dentro da Umbanda, Quimbanda e Nação, tem dias e horários para serem entoados. Não. A entonação de rezas dentro do batuque, elas são feitas durante os rituais. Então, tem dias que esses rituais acontecem e aí elas são realizadas, mas não existe dia específico para isso. E uma coisa importante o pessoal saber também, acredito, que é assim, ó, cada ato que vai ser feito, né, dentro do culto, ele tem uma reza específica, né? Para aquele determinado orixá que está sendo trabalhado naquele momento, né? Então, tudo que é feito tem a reza específica. E não é uma reza só de Oxalá para todos, não é só uma reza de Bará para todos. São várias qualidades, quer dizer, a pessoa tem que conhecer mesmo o que está fazendo, né? Então, é uma espécie de ativação daquilo que está sendo feito, né? Senão, aquilo que está sendo servido ali não passa de uma comida qualquer, quer dizer, para que aquilo se torne algo, entre aspas, abençoado pelo orixá, para o pessoal leigo entender, é preciso ser rezado, consagrado. Consagrado é a palavra legal, né? O que mais que a gente poderia falar aqui? A qualidade do orixá, ela é um pouco confusa, talvez, para quem é de candomblé, acredito, sabe? É bem diferente. Essa qualidade do orixá, não sei se tu quer falar disso, de repente, Qualidade de orixá é uma coisa muito específica, né? E ela é muito pessoal. Né? Então não tem como a gente esclarecer isso na live. Talvez futuramente a gente fale de assuntos mais aprofundados, focados, né? Mas a ideia, como eu falei, e o pai Júlio falou ontem também, é a gente falar de aspectos comuns, uma linguagem simples para pessoas que querem conhecer o batuque, né? O batuque se baseia em torno de 12 orixás. Então, se for pensar nisso, nós temos mais ou menos 5 ou 6 qualidades de cada orixá. Nós vamos ter que falar de todos os orixás para não desmerecer nenhum. Exato. A conversa é longa. Pessoas não prontas na nação podem participar de uma função de balé. Essa é forte. Depende. Né? E a gente fala muito depende, né? Mas é que é muito individual essa história. Né? Pessoas não prontas podem participar, por exemplo, vão fazer uma limpeza dentro desse ritual. Podem. Né? Como a gente fala assim, né? Limpeza para Egum, pode. Eu não vou entrar na conversa de Egum, porque daí ela é muito de quem já é do culto. Né? Então, pessoas que não são prontas podem. Elas não podem fazer a manipulação das coisas. Né? E são feitas por pessoas que têm preparação para isso. E não é a mesma coisa que o pessoal imagina que vê na Umbanda, né? Tem algumas Umbandas que trabalham aquele conceito do médium de transporte. Então começa a baixar o Zegum lá, bater papo, e eu sou fulano, né? Aquela coisa. Sim. Quando a gente fala de culto, de um culto específico para Eguns dentro de batuque, é algo muito, muito diferente do que o pessoal imagina, tá? A palavra Egum, ela se popularizou de uma forma tal que virou sinônimo de obsessor. E não é bem assim não, né? E principalmente tratado dentro das religiões aí orixaístas. No caso do batuque é uma, né? Tem um outro conceito maior disso, tá? O batuque não fica tirando obsessor de ninguém, não? Não. Fazendo médio de transporte? Não, médio de transporte não, mas existe aí a função do Egum, né? Da pessoa estar com alguma situação com Egum, aí se faz a tal limpeza para Egum. Então tem mais assim um objetivo vamos dizer assim, de livrar a pessoa de um possível obsessor, e daí existem então mecanismos. A questão assim, ó, na Umbanda trata-se de uma maneira,
né? E no Batuque trata a mesma situação de uma outra maneira. Aquela coisa que você falou da especialidade, cada um do seu jeito faz o que é ensinado dentro do seu culto. Essa questão aí do Egum é complexa, né? Se for falar só disso na vida das pessoas que assistem a gente agora aí, que estão querendo conhecer as religiões, principalmente afro-brasileiras, essa questão vou chamar de obsessor, que daí as pessoas entendem mais. Isso pode, sim, promover um grande atraso na vida da pessoa, né? Aí sim entra a questão do atraso financeiro, dos vícios, de tudo isso, né? A pessoa em depressão, doenças e tal. Então, muitas vezes faz aquela coisa lá desse trabalho direcionado, como o Pai Ju está falando aí, né? E aí a pessoa começa a se sentir melhor, né, Pai Ju? Sim, com certeza. É por aí. Mas não é todo mundo tem Egum, não, viu? Não, que a gente fala assim, ó, tem que saber exatamente o que está acontecendo. Consulta que a pessoa vai conversar com o sacerdote, vai explicar o que está acontecendo. Muito se vê também pela questão dos sintomas. Os sintomas contam muito, né? A história da casa da pessoa, o que está acontecendo lá, cheiros estranhos. Quer dizer, existe uma grande pesquisa em torno disso, né? O sacerdote aqui, o Pai Júlio, vai fazer lá na hora. Lá. Mas vem cá, mas quanto tempo está acontecendo isso? O que vem causando? Quer dizer, tem toda uma sondagem, né? Para poder classificar o tipo de trabalho que vai ser usado para aquela pessoa. Além do buço, como o Pai Júlio está falando. Exatamente. Como é que é? Pode falar alto, Bruno. Tem alguma função do Batuque que a mulher não possa fazer? Esse é com o Pai Júlio. Se tem alguma função dentro do Batuque, do culto orixá, que a mulher não possa participar ou fazer. Existem opiniões que são pessoais, tá? Então, a gente sempre fala assim, ó, a tradição é mantida. A mulher dentro do Batuque, ela é, digamos assim, colocada de lado dentro das obrigações para Bará Lodê. Que é uma qualidade do Bará, não é todo, né? Que é o Bará de rua. Né? Isso. Tem alguns cuidados com ele aí. Sim. Mas é polêmico. Mas esse assunto rende. Rende. E a questão da mulher menstruada também, como é que fica ali? Não, a mulher menstruada não participa do culto. Ela fica... O pessoal fala que está com o corpo aberto aí na Umbanda, né? Ela está com o corpo aberto. Mas daí entra um outro conceito maior de sangue menstrual, que é um sangue... A gente vai entrar nos conceitos do Batuque, que não é a ideia. Isso. Todo mundo pode se ocupar com o orixá? Como é que funciona isso no Batuque? Se ocupar é um termo daqui, né? Então, partindo desse princípio, eu acredito que ele seja daqui também, né? Não, nem todo mundo é cavalo de santo. Às vezes a pessoa vai quem determina é o orixá, é um despertar, é uma coisa muito íntima entre a pessoa e o seu orixá. Mas nem todo mundo. Tem pessoas que passam uma vida inteira no Batuque e não se ocupam. Isso não invalida ela, né? Não, de maneira ela vai aprender todo o Até conceito. porque existe o dogma da religião de que as pessoas que se ocupam não sabem. Tá. Existe assim um tempo, mais ou menos eu vou falar, né? Mais ou menos um tempo base para a pessoa assim entrar sem saber nada no Batuque e um dia sair como pronto. Isso é muito de cada pessoa, do que ela já fez. Voltamos à questão do comprometimento. Se uma pessoa é comprometida com o culto, se ela participa das obrigações, se ela é uma pessoa dedicada, aprende os fundamentos, aprende as minúcias, como a gente fala, de dentro do culto, ela vai fazer com que esse tempo seja mais curto, mas não tão curto, né? Eu vou dizer que um pai de santo aí não se forma um pai de santo com menos de 7, 8 anos de casa. 7, 8 anos mais ou menos estão. Isso com dedicação, né? Estou dizendo isso com chão e terreiro, estando lá nas obrigações, participando das coisas, mais ou menos isso. Quando o pessoal ouve falar assim, ó, principalmente no candomblé, né? Candomblé, para ter o DK, tem que ter 7 anos. 7, 14, 21 anos. 1, 3 e 7 anos, se não me engano. Então, assim, eles pensam o seguinte, eu vou lá, faço um rito, num dia, né?
Daqui 7 anos eu volto lá, tenho 7 anos de iniciado. Quero meu diploma. É só tempo corrido. Inventa de fazer isso na universidade, vai um dia lá para estudar na universidade e volta dali a 7 anos lá e diz, eu quero meu canudo, meu diploma. Tu não vai ter, cara. Ele vai dizer, não, mas tu não frequentou as aulas, como é que eu vou te dar o teu diploma, né? A comparação é perfeita. Na religião é a mesma coisa. O camarada vai lá, passa 2 meses no negócio lá e depois nunca mais aparece. Né? Só foto, cervejinha no Facebook, churrascado, e os irmãos lá trabalhando em prol da religião. E aí ele volta lá e quer acelerar as coisas. Como é que vai fazer isso, né? É isso que eu falo de tempo. A gente está falando de levar a religião a sério. Vai demorar esse tempo. Não tem. É muita coisa para aprender. E tem que aprender tudo e tem que saber. Imagina só, você vai orientar. Depois, digamos que a pessoa torne-se um sacerdote, imagina, ela vai orientar decisões na vida de outras pessoas. Lidar com a vida de outros seres humanos, famílias inteiras. Né? E aí uma leviandade pode levar a um resultado bem desastroso. É que o pessoal também, já me falaram, pai Júlio, quer ver? O pessoal diz assim, ô João, e se amanhã eu tirar no jogo do bicho eu não digo, mas se amanhã eu pegar na loteria, né, acertar lá aqui, não sei lá o quê, e eu tiver um monte de grana, eu chego lá no pai Júlio e digo, pai Júlio, dinheiro não é problema hoje, tá aqui, né? Basta eu fazer todos os rituais, eu tenho dinheiro para bancar aquilo tudo, eu já saio dali babalorixá só porque eu tenho muita grana? Claro que não. Entendeu? Claro que não. Dinheiro não compra tempo. Não compra em lugar nenhum e nunca vai comprar. Eu já disse. A pessoa tem que aprender. Ela vai ser responsável por dar orientações a outras pessoas em momentos muito difíceis, né, muito delicados. Então, ela tem que estar preparada para isso. E saber que caminho levar, para onde vai, o que fazer. É assim que tem que ser. Então, dinheiro não é o que vai mandar, ou vai encurtar tempo, ou vai comprar nada. E volta o exemplo da universidade, imagina, né? Aí tu entra lá o primeiro dia, fala com os caras, eu quero pagar isso aqui tudo e já comprar o meu canudo. Hoje em dia é crime, né? Tu comprar um diploma aí sem ter feito o curso. É mesmo que ter uma carta de motorista, carteira de motorista, sem ir às aulas, sem ter as aulas que são obrigatórias por lei, e comprar a carteira. Então, da mesma maneira que tu não compra a carteira de motorista, tu pode botar vida de outras pessoas em risco aí na rua, na religião a mesma coisa, né? É isso mesmo. O Vinícius Santos ele vem com uma pergunta um pouquinho fora do contexto, mas também vale a pena. Ele pergunta o seguinte: uma entidade ela pode se negar a fazer um determinado trabalho? Vamos adiante. De repente, a pessoa chega lá na sua casa, o senhor não trabalha só no Batuque, o senhor tem lá suas entidades, né? Tanto de Umbanda quanto de Quimbanda, principalmente Quimbanda. Chega lá, Exu Rei, que o pai Júlio trabalha. Vem cá, Exu Rei, eu tô com uma grana aqui no bolso, eu quero pegar aquela loira gostosa lá da esquina. Tô louco de tesão nela, eu quero... Quanto é que é o negócio aí? A entidade, ela topa só porque tem dinheiro, só porque vai dar obrigação ali, porque vai dar oferenda para ela, ou ela tem uma certa moralidade, uma ética pessoal dela? É louco isso aí, né? Não, mas eu tô falando bem escrachado porque as pessoas pensam que é assim, né? Não é porque é uma entidade ou porque é um Exu que a pessoa toma o Exu por promíscuo, né? E eu vou dizer, vão ouvir muito não por aí, se vocês estiverem planejando ou pensando em pedir coisas amorais ao Exu, né, a uma entidade. Ela se nega, sim, a fazer determinado tipo de trabalho. Claro, existem casos em que a entidade ela vai entrar naquilo ali para fazer uma reparação, né, pai Júlio? Sei lá, uma família que foi dissolvida por fofocas, por intrigas ou por outras coisas, de repente o Exu entra ali como um amparador, querendo fazer a união daquele povo ali de novo, né? Tem crianças envolvidas, é um assunto muito vasto, né? Para ser falado assim. É bem delicado essas questões aí, porque elas são analisadas caso a caso, então não tem como dar uma opinião geral sobre isso. Mas o Exu normalmente não vai aceitar
algo que seja amoral. Não vai, isso é meio que básico, né? Não vai aceitar uma coisa que é amoral. Ah, aqui, ó, essa pergunta é legal. No Batuque há batizado de crianças? Tem um batismo assim da criança? Sim, Tem casamento? sim. Batizado, casamento, Aham. são realizados pelo sacerdote. Aí que eu digo, olha tudo que o sacerdote tem que aprender. É que nem um padre, né? Tem a questão do confessionário do padre lá, que a pessoa vem Sim, vem confessar, consultar, né? Vem confessar para o padre lá os seus anseios, suas frustrações, suas dores, coisa e tal. É parecido com o padre, né? E aí faz esses, eu não sei se o nome, sacramentos, né? Fala a igreja, né? O batismo, casamentos, etc. E são feitos durante as festas, né? Que é para que Para seja apresentar público, né? público, né? Não é que casa num cantinho ali, escondidinho do pai e da mãe, não. Não, não. Todo mundo vendo ali, para ver que é um ato sério. E muito lindo, né? Bonito o casamento. É emocionante. E o batizado também. Tá, aqui eu vou fazer uma. Eu vou estender essa pergunta do que o irmão fez do Exu, eu vou estender para o Orixá. Se o Orixá pode se negar também a fazer um determinado trabalho, da mesma forma como a entidade pode, como o senhor já respondeu. E a resposta é a mesma. Mesma coisa. É a mesma coisa. E se tratando de amoralidade, o orixá não vai ser conveniente. Não vai ser conivente. Muito obrigado. Tinha que participar, não é? Então, ele não é conivente com essa situação. Tá? Vem pedir coisas que são... querem separar famílias. Isso não será feito. Pelo menos com uma pessoa que é de religião e tem um mínimo de caráter. E não faltam pessoas para chegar na gente, minha, tenho certeza que o Pai Ju também, e dizer assim, ó, eu quero matar eles, não diz que eu quero prejudicar eles, eu quero matar o meu vizinho. Eu quero matar aquela amante do meu marido. Amante que eles falam, né? Isso. Aquela sirigaita, fala um monte de palavra aí que eu não vou falar aqui agora. Né? Eu quero vê-la morta. E eu pago o dinheiro que for, nem que eu tenha que vender algum objeto. E chega pra gente e oferece, né, Pai? A gente tá ali, ó, peladão, né? Louco pra ganhar uns trocos ali. E aí entra nessa questão aí, tô falando bem vulgar que a pessoa vai entender. E a gente se vê numa sinuca de bico, porque a gente sabe que não pode pegar. Que vai ser um estelionato, né? Da fé, né? Religião é e sempre será vida. Então, agora tem um outro detalhe. Afastar uma pessoa que tá te perseguindo injustamente, isso daí já é uma outra questão, né? Talvez ali, se faz ali um pedido ao orixá, olha, aquela pessoa que te tem como inimigo, que não larga do teu pé, que está sempre te prejudicando. Não adianta tentar vir na frente de um sacerdote que está fazendo uma consulta e ficar tentar enganar. Você está se enganando. E a pior coisa que tem é mentira, né? Porque a gente pode ser enganado, mas o orixá, as entidades não são. A gente faz o trabalho, pega aquilo ali quando vê, vira tudo do avesso, e depois que a gente vai entender... pode chegar e dizer assim, não, a situação é assim, contar a versão dela, como a gente fala, né? Conta a versão dela para que a gente se comova e não, vamos fazer alguma coisa. Mas durante a consulta aquilo ali é revelado. Sim, sim. Tá, vamos fazer o seguinte, fulano tem na sua casa lá, já se iniciou na religião, já fez algumas coisas lá, coisa e tal, está afastado da religião há algum tempo, e essa pessoa ela quer acertar ali a sua vida religiosa. Mesmo passado muitos anos, né, ela pode lhe procurar e dizer, olha, eu queria ver como é que eu faço, como é que fica isso aí. Ela em primeiro lugar, dentro do culto, ela é readmitida, tudo tranquilo. Mais ou menos como é que funciona isso? A pessoa que por algum motivo deixou a religião e tem as suas obrigações, ela deve procurar... a gente sempre fala primeiro assim, né? Ela deve procurar primeiro o seu antigo pai de santo. Né? Não sendo possível, ou essa saída da religião se deu por isso, esse abandono se deu justamente por não ter dado certo com aquele pai de santo, com aquele sacerdote, com aquela mãe de santo,
né, ela deve procurar alguém para que a oriente. Ela pode voltar à religião, ela pode decidir despachar aquela obrigação, né, e para cada decisão que for tomada, e isso a gente fala assim, o pessoal fala muito na questão do livre-arbítrio, né? Sim, sim. Na religião não deixa de ser diferente, né? Você quer continuar, né? Você quer começar do zero, vamos começar do zero. E outra coisa que eu vejo é o seguinte também, às vezes a pessoa, eu vou até pegar essa caneta para ajudar, mostrar mais perto aqui, para o pessoal entender. Essas canetas aqui, ela tem um refil dentro, refil que chama, não sei, uma carga, né? E pode ver ali pelo nívelzinho ali do azul, ela vai gastando, né? Vai usando ela vai gastando. Então não adianta nada tu ter de repente lá um monte de coisas lá, objetos ritualísticos que tu trouxe para casa, aquilo tem que ser renovado, né? Tem que ser alimentado, tem que ser trabalhado, as energias aqui. Senão vai acontecer que nem a caneta. Tu vai ter um objeto, mas não escreve mais, não tem função, né? E às vezes pode acabar virando um atrapalho dentro da casa da pessoa. Né, depende da situação que foi. É que para cada, vamos dizer assim, estágio que a pessoa estava dentro da religião, há alguma coisa a se fazer. Muito pessoal isso aí, né? Então, a pessoa tem 3 santos lá dentro de casa, 3 assentamentos de orixá e estão dentro de casa. Tem uma atitude para se tomar. Aí a pessoa tem todo o seu urumaleco montado, né? É outra coisa. Então, é caso a caso. Não tem como... E muitas vezes a pessoa já tem uma casa de religião, né? E de repente tem lá um bando e quimbanda e tá com seus santos em casa meio... Eu não vou falar passando fome, porque o pessoal acha que é tamagotchi, né? Que tem que dar de comer, senão morre, né? Mas não tá com as obrigações em dia. Então, a casa como um todo, ela vai ficando desequilibrada, assim eu penso, né? Eu, no fim, estou me aprofundando. Não era para se aprofundar, eu estou inventando assunto aqui para poder dar uma ideia para quem tem essas dúvidas também, que muita gente vem me procurar em relação a isso. Hoje em dia, a gente está pela desconfiança geral, a gente tem aí problemas na política, muitas vezes a gente elege um político que a gente acha que era o melhor, né? E aí chega lá e ele não faz nada daquilo que ele prometeu. É que a propaganda foi boa, né? A propaganda foi boa. Então, da mesma forma, as pessoas estão perdendo a confiança em outras, né? Então, assim, quando tu vai lá na festa, como o Pai Ju estava falando ontem, na festa é tudo maravilhoso. Te abraça, meu querido, vem cá. Enquanto tu tá coçando o bolso ali e pá, é meu amor. Acabou teu dinheiro, acabou o amor. Quase como prostituição. Hoje eu tô pegando pesado. Véio. E aí a pessoa fica meio assim, prefere se retirar e fica muito... que nem cachorro caído de mudança, desconfiar de tudo, assim, né? Então, eu estou falando para esse povo também, eu e o Paulo Júlio aqui, ó, gente, também não adianta ficar com a caneta vazia, né, que não escreva mais. Tá? Não adianta ficar se iludindo. Não adianta ficar se iludindo. Né? Então, ó, ou vai num terreiro e faz a sua conclusão, seu desligamento daquilo ali, dentro dos preceitos, direitinho, beleza. Ou chega ali no Pai Júlio, por exemplo, e diz, olha, eu quero resolver a situação aí, como é que fica, como é que a gente faz, como é que vai ser. E como ele falou, é um caso muito particular de cada um, né? Tem que conversar bastante, né? Questão de distância, tudo isso. Se for preciso, a gente vai. Quando é o caso, sim, né? Vai até em outros lugares. Né? Qualquer dúvida mais específica, eu já digo. Fala com o João, já entra em contato comigo, passa o meu contato e a gente conversa de uma maneira particular. Até como uma orientação, entendeu? Ninguém está falando aqui de vender consulta, a gente está falando de dar orientação mesmo. Mas a pessoa, para querer uma orientação, ela também tem que estar disposta, né? Ela tem que se desvincular das suas fantasias ou do castelinho que montaram para ela, né? Exatamente. A pessoa tem que ter consciência da realidade das coisas e aceitar que essa realidade é assim. Se a pessoa disser, olha, isso aqui te deixa apto a fazer tal coisa, eu vou olhar e dizer assim, não. Se não for, não é. Não sou eu que determino. E às vezes a pessoa, tem um ditado popular, estou te cortando já dentro nesse sentido. Às vezes a pessoa tem o presépio, mas não tem o Jesus Cristo ali. Tá entendendo como é que é? Então, é mesmo lance da caneta aqui, eu estou repetitivo. Você tem a caneta, mas não tem carga, né? Então, às vezes, o cara te entrega uma obrigação de barar o Oxalá, tem tudo ali. O barro tá ali.
Mas é um barro morto, como a gente diz, né? E você vai jogar, nenhum santo mais. Vai jogar, não tem mais santo ali, cara. Então não adianta, aquilo ali é uma ilusão que a pessoa se apega. E eu estou falando de alguns casos porque me vieram essas perguntas durante o dia para fazer para o Pai Júlio. A gente tem mais alguma pergunta aí? Se a gente não tem, acho que tá bom de... Só vou te fazer mais uma aqui. Uma pergunta rapidinha aqui. Tu acha que mudou muito o batuque do antigo para o agora? Mudou muito. Mudou muito. Muito. A sociedade mudou também, né? A questão de urbanização, tudo isso. Não foi só o batuque que mudou foi os interesses dentro do batuque. Também. É bem... É também outra coisa que rende bastante, entendeu? E a questão que eu estava falando para você, do individualismo, né? Hoje em dia tá todo mundo correndo atrás da máquina, tentar aí pagar suas contas, tudo isso, então, junto com isso vem outras coisas. Acho que tem muita gente despreparada, achando que é pai de santo ou mãe de santo. Entendeu? E aí, como eu digo, é aquele castelinho, mas aí o que acontece? Quando vem um problema, a pessoa não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer. E aí ela se fechou dentro de uma situação que, eu sou pai de santo, eu sou mãe de santo. Então, é humilhante eu chegar para o João e perguntar, ô João, me perdi, o que eu faço aqui? Eles não têm essa humildade, o pessoal não tem essa humildade. Mas o que aconteceu? Queimou a etapa. Exato. Essa é a verdade. É a coisa do tempo. Queimou a etapa, não, como a gente fala, faltou aquela aulinha, não tem o que fazer. Ou, como o popular diz, ou pede arrego. Hoje uma pessoa, para nós, acho que até para nós encerrar pelo tempo, né? Já está quase estourando. É assim, uma pergunta que me fizeram hoje, eu achei muito interessante. Eu vejo a religião assim, a gente tem a religião para os membros, frequentadores, ali eles têm toda uma obrigação dentro daquele rumo ao sacerdócio, né? Essa religião, assim, eu estou falando como entrevistador aqui, ontem o senhor já disse que ela serve até para ajudar num caso de saúde, alguma coisa do gênero, né? Mas eu vou fazer uma suposição, que o fulano lá, ele tem lá a sua lojinha, ele tem lá o seu mercadinho, ele tem lá a sua forma de ganhar o seu pão de cada dia, né? Da iniciativa aí privada, como é que eu posso chamar isso aí? Um comerciante. Um comerciante, tem lá... Seu mercado, sua farmácia. Exatamente, seu bazar, né? E as coisas não estão indo legais ali. A religião, principalmente o batuque, ela pode entrar ali e fazer essa sondagem no jogo de búzio, promover algum tipo de limpeza lá dentro, fazer algum tipo de abertura para que favoreça nessa parte financeira, atraia clientes, com isso os clientes do dinheiro. Como é que funciona? Assim, tanto no batuque quanto na quimbanda, isso é perfeitamente possível. Isso são trabalhos que são feitos para aberturas, né? E também são individualizados, tem que se identificar o problema, né? Para que esse problema seja solucionado, para que as coisas andem. Então a gente vai, assim, complementando. Existem trabalhos, né, para a gente fazer lá para favorecer, tá? Mas não é... Às vezes a pessoa ela não tem... Aqui fala tino, não tem... O tino comercial. Tino comercial, né? Isso não nasceu para aquilo. Chega lá para ser atendido, a pessoa está brabona, está de mau humor, né? Então é claro que o cliente ele começa a não gostar daquilo. Então a gente vai falar disso também, né? Vai chegar ali, por experiência de vida até, então a gente vai orientar a pessoa também nisso. Então são feitos os trabalhos, é físico, gente, tá? A gente vai lá no comércio, dá um trabalhão, né, passa 3 dias comprando coisas no supermercado e em casa de religioso, preparando, cozinhando. Depois tem que entregar, depois tem que levar, e aí o pessoal acha que só passou na loja, tira no saco do lixo, né? E aí isso tem que ser, muitas vezes o processo tem que ser repetido, feito de outra maneira, porque já se define ali na consulta que tem que ser... Exatamente. Então é um trabalho bem longo, assim, né? Bem focado também para aquela pessoa, exclusivo. O que acontece muitas vezes é que a pessoa chega no último, estou fechando as portas, né? Exato. E aí ele diz assim, eu quero um milagre. As coisas não são assim. Se você demorou 3 anos ali, penando, foi sofrendo, está quase fechando as portas,
Como é que você quer que amanhã isso se resolva? É tipo, tá pegando fogo numa casa e já tá na metade da casa e o cara chega lá e diz, agora sim, Toma aqui esse balde d'água. toma esse balde d'água e resolve o meu problema. É claro que quanto mais complicado tá, mais alastrado tá esse problema, mais difícil a resolução. Mas não é impossível, né? Sempre há uma esperança, Não, né? sim, sem dúvida. E dentro dessas orientações, às vezes até, se for o caso, é que é muito vasto esse assunto, né? De repente a pessoa se adaptar àquela realidade. Mas daí entraria na questão da consulta. Mas né? comércio com boa vontade, uma pessoa trabalhando bem, ele se resolve até de uma maneira bem fácil. E às vezes isso se surpreende. Eu já peguei casos, pai, de lojas de roupa, mas lojas de grife, gente. Não estou falando de roupa, papel de chinela que nem a gente compra aí, não. Né? Camisa de 10, 12, 20, né? Eu estou falando de loja de grife. E não entrava nenhuma mosca ali na loja da mulher. Nada. Tá? E a gente foi lá e fez um trabalho. Eu digo, isso vai demorar a responder. Rapaz, na mesma semana, ela me ligou e disse, olha, não estou aguentando mais Começa a vender. funcionar. Né? Começou a funcionar. Um atrapalhozinho que tinha ali, né? Sim. Coisinha simples. É por aí hoje? É por aí. Se o pessoal tiver mais dúvida, manda pro teu Face ali e se for necessário a gente faz uma outra live e volta a conversar. Daí de repente eu vou marcar um para mim começar a apertar o João, e é a minha vez de me vingar. Tá bom, não, faremos, né? Faremos. Mas ele não se aperta, não adianta, ele não consegue apertar o João. Eu estou fazendo isso aí como entrevistador do Pai Júlio, vou ser bem sincero aqui, ele sabe disso, é para poder rolar o assunto, né? Já que a gente está aqui olhando só. A gente está olhando para um celular aqui, na verdade a gente está olhando para nossa cara aqui, que é feia pra caramba, já fica, né? Então eu fico estimulando essas coisas, perguntando como um leigo fosse, para o assunto render, né? Para o assunto render. E sei lá, a gente vai fazer lives aí também, não só focada no Batuque. A gente fez ontem, fez hoje, focado no Batuque, né? Até para esclarecer. Mas a gente pode fazer de assuntos mistos aí, nação, banda, Sim. banda. Falar num outro momento e surgir a questão do Batuque, a gente responde. Fala também, sem problema nenhum. Só que era importante fazer essa live que separasse a religião de sessão. Para aí, isso aqui é Batuque, isso aqui é Umbanda, isso ali é Quimbanda. O pessoal, quando fala do Rio Grande do Sul, a gente começa a falar e às vezes fala no Batuque, fala na Quimbanda, fala na Umbanda, o pessoal pensa que é tudo uma coisa só. Ontem o Pai Júlio desmistificou isso e disse, não, o búzio é no Batuque. Se aparecesse Exu no búzio, aparecesse entidade, era um culto só, não precisava fazer 3. É verdade. Né? Então isso é muito importante falar, viu, gente? Muito importante mesmo, tá? O que mais aí, Pai Júlio? Da minha parte, muito obrigado. Boa noite a todos. E até a próxima. Obrigado, João, pela oportunidade também, pela disposição. E vamos ver, uma próxima oportunidade nós voltamos a conversar. Beleza, minha gente? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima. Deixa eu encerrar aqui. Obrigado.